ficar com sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns outros textos. Quero pedir para o irmão do som me dar um pouquinho mais de retorno, meu irmão, por favor. Eu sei que essa noite, meus irmãos, é uma noite de ceia, e costumeiramente nós pregamos uma mensagem mais cristocêntrica. Na verdade, na Assembleia de Deus, nós sempre pregamos uma mensagem cristocêntrica. O pastor Marcão disse aqui, Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é a razão principal da Assembleia de Deus existir no Brasil. Nós somos um povo que adora Jesus, que prega Jesus, que canta Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Mas em especial o culto de ceia nós fazemos de forma mais destacada, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse que nós deveríamos fazer este ato, este culto, em memória dele. Mas eu queria esta noite, meus irmãos, trazer uma reflexão sobre algo que estava no coração de Jesus momentos antes da sua crucificação. Este pensamento que nós vamos trazer esta noite, ou este assunto que nós vamos pensar esta noite, ele habitava o coração de Jesus. Eu, como pastor, e aqui estão os demais pastores, nós tivemos a oportunidade, e apesar de ser um momento triste, nós tivemos o privilégio de nos assentarmos com pessoas que estavam nos últimos momentos de vida, como Jesus estava em João 14, 15, 16 e 17. Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Jesus sabia que estava chegando a hora do seu aprisionamento, da sua tortura, da sua morte na cruz. Jesus sabia que aquelas eram as últimas horas na terra com os seus discípulos. E quando nós temos a oportunidade de nos assentarmos e conversarmos com alguém que sabe que a sua hora da partida está chegando, nós aprendemos que essa pessoa ela só fala de coisas que são caras para si. Pessoas que sabem que o seu tempo está acabando, que esse tempo de vida está se findando. Elas não falam sobre TikTok, elas não falam sobre Facebook, elas não falam sobre a Fazenda, elas não falam sobre Big Brother, elas falam de coisas que são importantes para elas, porque elas querem ser lembradas por estas últimas palavras. E Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo: olha, eu passei 3 anos com vocês, eu ensinei muitas coisas, eu dei lições sobre o reino, sobre a fé, sobre milagres, sobre o Pai. Eu ensinei várias lições através de parábolas, através de histórias, através de exemplos, através de milagres. Mas agora eu entendo que está chegando a minha hora, e eu sei que muitas das coisas talvez vocês esqueçam, mas eu preciso que vocês guardem estas palavras no coração. Então Jesus começa o capítulo 14 de João dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, eu vou para o meu pai preparar-vos morada, e quando eu for, eu virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas então os discípulos começam a ficar preocupados. Eles começam a entender que esta comunhão, que esta proximidade com Jesus está acabando. Então Jesus fala: olha, calma, porque eu não vos deixarei sós. Vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão solitários. Eu enviarei do Pai o Consolador, o outro Consolador, e Ele estará com vocês. Então, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17, Jesus está marcando no coração dos discípulos a importância da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo era tão importante para Jesus, que no capítulo 18 e 19, Jesus é preso, torturado, crucificado. Como a irmã cantou aqui agora há pouco, após 3 dias ele ressuscita e ele vence as ânsias da morte. Ele envia Maria Madalena avisar os discípulos: avisem os discípulos que eu terei um encontro com eles. E se antes da morte o assunto que Jesus queria falar aos discípulos era a pessoa do Espírito Santo, Jesus se encontra com os discípulos que estavam escondidos. Ele diz: paz estejam convosco. Aqui estão as minhas mãos que foram marcadas, aqui estão os meus pés, aqui está ao meu lado. Sou eu mesmo, eu ressuscitei. Mas agora tem uma coisa, e a Bíblia fala lá em João capítulo 20, verso 22, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo.
Perceba, meus irmãos, a importância da pessoa do Espírito Santo para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele estava instituindo a sua igreja aqui na terra. Lá no Calvário, Jesus estava instituindo a igreja aqui na terra. E Jesus falou: olha, para este momento que vocês terão na terra, enquanto eu não volto, é importante que vocês saibam a importância do Espírito Santo. Este assunto era tão caro para Jesus que ele passa para os discípulos e passa para os apóstolos, dentre ele Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo entendia a importância do Espírito Santo. Paulo entendia tanto a importância do Espírito Santo, que na sua terceira viagem missionária, lá no capítulo 19 ou 20 de Atos, a Bíblia fala que Paulo ele está indo depois de ir para Corinto, ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso ele começa a conversar com os irmãos. E os irmãos começam a apresentar o trabalho, a igreja, como nós visitamos os pastores, vamos para as outras cidades, os pastores nos levam: olha aqui, pastor, aqui está a congregação, aqui está o templo, aqui está a estrutura. O pastor Marcão, quando eu cheguei, ele me disse que os irmãos estão planejando alargar a tenda, não é? Porque é isso que nós fazemos, nós convidamos: olha como está o trabalho, olhe os eventos que nós fazemos, olhe o congresso que nós fizemos, olhe a grandeza da nossa estrutura. E os irmãos em Éfeso fazem isso com Paulo. Paulo, venha conhecer a cidade. Paulo, venha conhecer a igreja. Paulo, venha conhecer a história da igreja, os congressos. E Paulo começa a observar: aqui tem uma igreja bonita, aqui tem um povo feliz, aqui eles fazem congresso, aqui é uma cidade rica. Mas então Paulo faz uma pergunta: está muito bonito isso aqui, a igreja está bem estruturada, eu vejo na internet, conjecturando, não é? As redes sociais dos congressos, vocês convidam pregadores de fora, a mocidade canta, as irmãs cantam, está tudo muito bonito. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, igreja de Éfeso, vocês têm tudo isso aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta, que é mais importante do que tudo isso aqui. O que é, Paulo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E a mensagem que Deus me trouxe aqui essa noite para trazer à igreja de Guaíra é: nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Eu quero saber se aqui essa noite nós temos algum crente cheio do Espírito Santo, porque afinal eu vi lá fora uma placa escrita Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é uma igreja que acredita na atualidade dos dons espirituais. Eu quero saber, será que aqui no púlpito tem obreiros cheios do Espírito Santo? Será que tem jovens aqui cheios do Espírito Santo? Será que tem irmãs cheias do Espírito Santo? A mensagem de Deus para a igreja esta noite é: nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. A igreja precisa de mais poder de Deus. Nós temos orado nos últimos meses lá na sede em Barretos por um grande avivamento. Nós estamos aprendendo nesse último trimestre na escola dominical sobre avivamento. Nós temos escutado sobre avivamentos que têm acontecido em lugares nos Estados Unidos, na Europa, mas a mensagem de Deus é para a igreja em Guaíra. Este avivamento, este poder, este preenchimento é para os irmãos de Guaíra. E a mensagem de Deus para os obreiros, para as irmãs, para os jovens é: sejam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas veja que existe um equívoco muito grande sobre o entendimento do que é viver cheio do Espírito Santo. Porque muitos se enganam ao acharem que aquilo que nós lemos se aconteceu em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo ele desce e toma aquele lugar, foi a primeira vez que o Espírito Santo agiu na igreja. Eu trouxe essa palavra para a igreja em Guaíra essa noite, para te lembrar que o Espírito Santo não é uma força cósmica, que o Espírito Santo não é um mito, que o Espírito Santo não é um arrepio que passa em nossas costas, que o Espírito Santo não é um arrepio, não é um sentimento. O Espírito Santo ele é Deus. E como Deus ele está sempre se movendo, como Deus ele está sempre agindo, como Deus ele está sempre atuando. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1,
A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, mas mesmo lá, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos a criação do homem. E Deus forma o homem do pó da terra, mas a Bíblia diz que então Deus sopra nas suas narinas, Ruach HaKodesh, não é, está aqui o teólogo, o sopro de Deus, a essência de Deus, o Espírito de Deus. Deus sopra no homem o seu Espírito e o homem se torna ser vivente. Aí está o Espírito Santo agindo na criação do mundo, aqui está o Espírito Santo agindo na formação do homem. O Espírito Santo está movendo. Quando nós abrimos a Bíblia, no Salmo de número 139, verso 7, nós aprendemos que não há maneiras de escaparmos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo está em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as horas. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, Ele é onipotente. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, Ele é onipresente. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, Ele é eterno, para sempre Ele é. Antes que houvesse dia, Ele é. O Espírito Santo está agindo em Gênesis, em Êxodo, em Levíticos, em Números, Deuteronômio. O Espírito Santo está agindo nos livros históricos. O Espírito Santo, Ele está agindo nos Salmos. O Espírito Santo está inspirando Salomão para escrever provérbios. O Espírito Santo está tomando os profetas, os livros proféticos. O Espírito Santo está agindo na vida de Jesus nos Evangelhos. E o Espírito Santo está se manifestando em Atos capítulo 2. O Espírito Santo está agindo. Mas pense sobre isso. Nós lemos lá em Atos capítulo 2, que eles ouvem um som veemente e impetuoso que enche a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam no cenáculo estavam obedecendo uma ordem dada por Jesus. Em Lucas 24:49, Jesus dá uma promessa e uma ordem para os discípulos. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas tem uma coisa: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas vamos voltar à fita um pouquinho então. Reflita comigo. Porque Jesus está orientando que eles esperassem para receber a promessa de Deus, a promessa do Espírito. Mas se até Atos 2 eles não receberam a promessa do Espírito, então como antes disso eles foram capazes de expulsar demônios? Em que poder, em que capacidade ou em que habilidade, antes de Atos 2, os discípulos puderam curar os enfermos? Com que autoridade, antes de Atos 2, os discípulos puderam pregar sobre o reino de Deus? Porque Jesus, Ele, no seu ministério terreno, Ele separou os 70, não é? E dizendo: olha, vão de aldeia em aldeia, vão de cidade em cidade, preguem o reino, curem os enfermos, libertem os endemoniados. Então a pergunta é: como que os discípulos fizeram isso sem o Espírito Santo? Porque nós nos prendemos a algumas ideias pré-concebidas que são jogadas a nós por esses teólogos online, principalmente, não é? E uma dessas ideias é que limita a ação do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma força, como se o Espírito Santo fosse um subdeus, como se o Espírito Santo fosse um personagem secundário na Trindade, como se até Atos 2 o Espírito Santo estivesse assentado no banco de reserva, esperando ser chamado pelo técnico Jesus. E quando finalmente ele é chamado, como entendem os sensacionistas, o Espírito Santo age em Atos 2, age na igreja primitiva, e a partir daquela época, o Espírito Santo deixa de agir, de mover, de atuar. Mas deixa eu dizer de novo, o Espírito Santo é Deus. E como Deus, o Espírito Santo, Ele age.
como Deus, o Espírito Santo está vivo, como Deus, o Espírito Santo está ativo, como Deus, o Espírito Santo continua gerando vida e poder desde o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 10, verso 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, perceba isso, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vamos responder essa pergunta agora para você pensar. Enquanto Jesus estava na terra, 100% Deus, mas 100% homem, com que poder Jesus expulsava os demônios? Com que autoridade Jesus dava vista aos cegos, audição aos surdos, levantava os paralíticos? Com que poder, com que capacidade? E nós vemos a resposta vindo da boca de Jesus. A Bíblia diz que Jesus certa vez entra na sinagoga, como era o seu costume, e é lhe dado o rolo, o livro da lei, e Jesus abre o rolo em Isaías, e ele começa a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar para os perdidos, para curar os enfermos e para libertar os oprimidos do diabo. Jesus estava respondendo e apontando para a importância do Espírito Santo. Eu estou na terra como homem, como Deus, mas eu preciso, ou eu tenho a capacidade, eu tenho a atuação, eu tenho a ativação do Espírito Santo. Como homem, eu curo pelo Espírito Santo. Como homem, eu expulso demônios pelo Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu faço estas coisas porque o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu. O ministério de Jesus foi movido pelo poder e unção do Espírito Santo. E foi esta unção que Jesus deu e que operou através daqueles discípulos, os 70. E eu sei que isso pode trazer alguma confusão na sua cabeça. Porque vocês me ouviram até agora que aqueles 70 eles agiram pelo poder do Espírito Santo. Eles curaram, eles expulsaram os demônios, eles pregaram o reino como Jesus tinha ordenado. Mas então Jesus morre. Passam-se 3 dias, Jesus ressuscita. E no primeiro encontro que Jesus tem com os discípulos, eu já disse esse texto aqui essa noite, em João 20, 22, Jesus de novo sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Interessante. Vem pensar comigo, vamos recapitular então. O Espírito Santo está em atividade no Antigo Testamento. O Espírito Santo está em atividade no ministério terreno de Jesus. Lá em Mateus 3, quando João Batista, ele batiza Jesus no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba, de forma corpórea de uma pomba, e Jesus é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na vida dos discípulos, os 70 que são enviados para pregar o reino, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Mas então, depois de Jesus morrer, depois de Jesus ressuscitar, Jesus se encontra com eles de novo e diz: recebam o Espírito. E mais adiante, um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, Jesus diz: esperem em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa de meu Pai, a promessa do Espírito. Vocês serão revestidos de poder. E quando olhamos esses textos sem um contexto, nós podemos criar um pretexto, como dizem os teólogos, não é? Porque nós podemos nos aproximar do Espírito Santo com uma perspectiva, com um paradigma de que o Espírito Santo, ele age em experiências pontuais, em experiências momentâneas, em congressos, em cultos de ceia. Quando tem um pregador renomado na congregação, aí é quando o Espírito Santo age. Aí é quando o Espírito Santo cura, aí é quando o Espírito Santo liberta. Mas quando olhamos as Escrituras,
e aprendemos o que elas nos revelam acerca do Espírito Santo. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ou o mover do Espírito Santo, é uma experiência, mas muito mais do que uma experiência. É um estilo de vida. É ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus não nos chamou para termos encontros com o Espírito Santo. Jesus não nos chamou para termos alguns momentos com o Espírito Santo. Era isso que Paulo estava dizendo lá em Efésios capítulo 5 e verso 18. Era uma mensagem de despertamento. Quando lemos os versos anteriores, começando no 5,14, Paulo ele está chamando a atenção dos crentes. Ele está dizendo: olha, desperta, se levanta, porque os dias são maus. Paulo estava dizendo: olha, igreja, vocês precisam acordar, pelo amor de Deus. Olhem ao redor, olhem as circunstâncias, olhem os noticiários, olhem a cultura que vocês estão envolvidos. Os dias são maus, são terríveis. A imoralidade toma conta, a carnalidade toma conta. Os dias são maus, desperta. E Paulo continua dizendo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas os dias são maus. Vocês precisam então ser cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Era isso que Paulo estava dizendo. Os dias são maus. A igreja não pode ficar de braços cruzados dizendo: olha, a coisa está feia, né? Olha, a coisa está ruim. Eu vou aqui escrever um texto no Facebook, no Instagram, mostrando a minha indignidade com a imoralidade do Brasil. Não, não, não. Nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo, para brilharmos a glória e a luz de Cristo neste tempo, nestes dias maus. Paulo está dizendo: não vos embriagueis com o vinho que é contenda. Nós precisamos entender o texto, nós precisamos entender o que Paulo estava dizendo. Paulo estava escrevendo para a igreja em Éfeso, uma cultura idólatra. Lá havia o templo de Diana, a deusa grega, e o culto a Diana consistia nisso. As pessoas, o povo ia até o templo, e eles queriam ter um contato com o sobrenatural. Eles queriam ter alguns momentos com o sobrenatural, com a espiritualidade. E para alcançar este momento, eles enchiam a cara. Como nós dizemos lá em Barretos, tomavam os gorós. Tomava vinho. Vinho. Se embebedavam. E quando estavam ébrios, eles entendiam que naquele transe da ebriedade, do alcoolismo, eles tinham um contato com o sobrenatural, com os deuses do Olimpo. O problema disso é que o efeito do vinho passa, e eles iam para casa, e agora eles tinham saudade de viver algo sobrenatural, e eles tinham que voltar para o templo, encher a cara de novo, para dizer que tinham um contato com algo espiritual. E Paulo está dizendo: nós não somos assim. Jesus não nos chamou para sermos assim. Nós não precisamos de vinho para termos contato com o sobrenatural. Nós não precisamos viver uma vida de pequenos encontros, de pequenos momentos. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Essas duas palavras, sejam cheios, no grego quer dizer continuidade. É algo que está sempre cheio. É por isso que avivamento, ativação, quando nós vemos lá em Atos 2, a palavra grega é dunamis. É um dínamo que está sempre em atividade, sempre enchendo, nunca se esvazia. A ordem de Deus para a igreja, para o crente é: olha, você não pode estar vazio. Você não pode ser um crente cheio do Espírito Santo quando tem congresso da UFADEB. Você não pode ser um crente cheio do Espírito Santo quando tem uma caravana para Araraquara. Você não pode ser um crente cheio do Espírito Santo quando a bateria está tocando lá, torando um batuque. Nós não somos assim. Isso são as religiões africanas que precisam de barulho, de batuque. Nós somos avivados pela palavra, nós somos cheios pela palavra, nós somos crentes cheios do Espírito Santo.
O que Cristo e que Deus está trazendo para a igreja através da vida de Paulo é: olha, vocês precisam viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, não em momentos, não em encontros, não em mensagens emocionais, mas tenham a experiência, vivam a experiência do Pentecoste, pulem, se alegrem, rodopiem. Se você é um crente canela de fogo, dê mortal, faça aviãozinho no domingo, mas seja um crente cheio do Espírito Santo na segunda-feira, na terça, na quarta, na escola, na faculdade, no trabalho. Sejam cheios do Espírito Santo. É assim. É algo contínuo, é algo sem interrupção, é algo que devemos experimentar a cada instante, em todos os momentos de nossa vida. Coisa boa, meu irmão, é ser um crente cheio do Espírito Santo. Coisa boa é sentir a presença de Jesus quando os jovens cantam este hino que eles cantaram. Mas como é maravilhoso quando estamos em casa e não tem pregador, não tem jovem cantando, está apenas eu e Deus, eu e o Espírito Santo, e as lágrimas rolam. Eu sinto a presença do amigo Espírito Santo. Coisa boa é ouvir a voz do Espírito Santo me dizendo: vá por aqui, aqui não, converse com este não, se aproxime deste, se afaste deste. Coisa boa é ser crente direcionado pelo Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo age. Ele está sempre se movendo, Ele está sempre agindo, o Espírito Santo está sempre em atividade, e esta é a forma que Ele quer operar em nossas vidas, não em experiências pontuais, momentâneas, mas é a vontade de Deus que nós experimentemos esta virtude, esta graça, este poder, todos os dias de nossas vidas. Nós vemos o Espírito Santo agindo na Bíblia, mas não apenas no Pentecostes, porque é bonito nós ouvirmos, não é? E ouviu-se um vento impetuoso que encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse, e todos foram cheios do Espírito Santo. É um texto impactante, nós gostamos de ouvir. Mas não é apenas aqui. O Espírito Santo está agindo lá no Antigo Testamento, gerando vida, criando. O Espírito Santo está lá em Mateus 3, enchendo Jesus e direcionando Jesus para o deserto para ser tentado. Nós vemos o Espírito Santo em Lucas 4, ungindo Jesus para o ministério. Nós vemos o Espírito Santo agindo através dos 70 discípulos, curando, libertando. Nós vemos o Espírito Santo sendo soprado sobre os discípulos em João 20, 22. Nós vemos o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2. É o dia do congresso. Atos capítulo 2 é o dia do congresso. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os jovens pulavam igual pipoca, as irmãs rodavam que nem peão. Todos foram cheios do Espírito Santo. Viu-se línguas repartidas como de fogo, e eu acredito nisso. Aqui está um pastor 100% pentecostal. Mas Atos 2 acaba, o congresso acaba, e vem Atos 3, e a Bíblia diz que depois do congresso, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estão indo para o templo. Fazer o quê, pastor? Tem um congresso lá? Não, é reunião de oração. É reunião de oração, porque eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, mas crente cheio do Espírito Santo tem um desejo de estar na igreja, tem um desejo de buscar a Deus, tem um desejo de estar na escola dominical, no culto de ensino, na reunião de oração. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E estão chegando no templo, e lá na porta formosa tem um paralítico lá.
com as mãos estendidas, me dá uma moeda aí. O senhor tem uma moeda para me dar? O senhor tem R$1, 2? Você tem, João? Eu não tenho. Pedro, você tem? Não tem, rapaz. Missionário sabe como que é. O paralítico, nós não temos nem ouro, nós não temos prata, mas nós recebemos algo lá em Atos capítulo 2, e isso que nós recebemos ainda está movendo dentro de nós, e porque está movendo dentro de nós, nós podemos exteriorizar e trazer impacto para fora. Nós não temos ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, se coloque de pé e ande. A Bíblia diz que o paralítico se levantou e glorificou a Deus. É uma vida cheia do Espírito Santo, trazendo impacto para fora das quatro paredes. Mas então eles são presos, questionados, apanham e recebem uma ordem: parem de pregar sobre esse Jesus. E se tem uma coisa que crente cheio do Espírito Santo gosta de fazer, é falar de Jesus, irmão. Crente cheio do Espírito Santo não fala mal do pastor, não fala mal da dirigente do grupo de oração, não fala mal dos hinos da mocidade, não fala mal da igreja, não fala mal do ministério. Você conversa com um crente cheio do Espírito Santo, ele fala: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o meu Salvador, porque o Espírito Santo está movendo dentro dele. E Jesus disse que a obra, ou que a função do Espírito Santo era glorificar a Jesus. E eles disseram: olha, parem de pregar sobre esse Jesus. Eu falo: olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Daí chega capítulo 4. Sigam a linha de tempo. Congresso, capítulo 3. São presos, açoitados, ameaçados. São ameaçados de ter a sua liberdade de pregar tolidas. E o que eles fazem? Vamos nos reunir com a igreja? Vamos. Conversam com o povo. Nós somos presos, nós somos açoitados, nós somos ameaçados, e a nossa liberdade de pregar for tolhida. O que nós vamos fazer, Pedro? Nós vamos fazer uma manifestação, João. Nós vamos para a frente da Câmara dos Vereadores, nós vamos para a frente do Senado, nós vamos invadir o Planalto. Não, não, não. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo. Nós vamos fazer a única coisa que crentes cheios do Espírito Santo fazem, o que é? Nós vamos orar. Senhor, olhe para as ameaças, Senhor, olhe para o que eles estão dizendo, mas nós queremos pregar a Tua palavra com ousadia, com poder, enquanto o Senhor estende as mãos para operar sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que a igreja orou e moveu-se o lugar aonde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós somos chamados para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estou te dizendo que a realidade do crente em Jesus Cristo é que nós fomos chamados para viver uma vida cheia, plena, repleta, guiada, direcionada pelo Espírito Santo. Eu estou te mostrando, meu querido irmão, claramente através das Escrituras, que o poder do Espírito Santo não é para os apóstolos de Atos 2, não é para Asbury nos Estados Unidos, que o poder do Espírito Santo não é para John Wesley nem George Whitefield, que o poder do Espírito Santo não é para a Rua Azusa, que o poder do Espírito Santo é para hoje, é para a igreja de Guaíra, é para os obreiros de Guaíra, é para os jovens de Guaíra, é para as irmãs de Guaíra. A poder, a graça, sejam cheios do Espírito Santo. Eu estou te dizendo que não há escassez na despensa de Deus, que não há falta de óleo na botija de Deus, que não parou o fluir de azeite da botija de Deus. Há azeite sendo derramado, a graça sendo dispensada, há poder sendo dispensado, e este poder, esta graça, este dínamo, esta virtude é para nós, é para a igreja
igreja é para os crentes do dia de hoje. A mensagem para o seu coração é: desperta, seja um crente cheio do Espírito Santo. Mas atenção, porque assim como Deus quer derramar a unção dele sobre a igreja e nos encher com o Espírito Santo, nós como igreja e como crentes precisamos entender que esta unção ela tem um objetivo, que a unção, que o poder, que a virtude do Espírito Santo, ela não serve para trazer entretenimento para os nossos cultos. A unção, a graça do Espírito Santo, ela não serve como um termômetro para o pregador da noite. Olha, se houve muito barulho, se houve muita manifestação, se houve muito movimento, o pregador é bom, o cabra é bom, vamos chamar ele de novo. Não pregou palavra? Não pregou muita palavra não, mas teve movimento, teve barulho, teve glória a Deus, vamos chamar de novo. O Espírito Santo não serve de termômetro para pregador, para pregação, para culto. O Espírito Santo não serve para trazer entretenimento para a igreja. O Espírito Santo não é um selo de confirmação para a nossa performance como pregadores. A unção do Espírito Santo não serve para nos credenciar como grandes ou pequenos pregadores. Deus quer derramar a unção dele sobre a igreja, sobre os obreiros, sobre os pregadores, sobre os jovens. Mas essa unção não é para trazer entretenimento, não é para trazer exposição do seu nome. Esta unção ela tem um objetivo: é despedaçar jugo. A unção é para o serviço, não é para o status. A unção é para o serviço, não é para a fama. Eu me incomodo muito quando eu vejo alguns pregadores chamando uma irmã, um irmão, um jovem, dizendo: olha, assim diz o Senhor, Deus vai soprar o seu nome sobre os quatro cantos desta terra. Que história é essa, meu irmão? O Espírito Santo não nos foi dado para exaltar o nome de Jonatas, nem exaltar o nome do pastor Marcos, nem para exaltar o nome de quem quer que seja. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja para exaltar o nome de Jesus, para capacitar a igreja, para pregar o Evangelho, para despedaçar o jugo de Satanás, para arrebatar as almas que se perdem do inferno. O Espírito Santo é poder de Deus para capacitar a igreja para o serviço da obra de Deus. O poder do Espírito Santo não é para exaltar homens. O poder do Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre as pessoas, para que a mensagem do Evangelho seja pregada com ousadia e poder. E essa mensagem que nós temos é urgente. Nesta hora que nós vivemos, a mensagem que Paulo disse para a igreja em Éfeso é a mesma para hoje. Nós precisamos despertar. Eu preguei sobre isso domingo lá na sede. É hora de despertarmos e entendermos a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. É hora de tirarmos os nossos olhos das coisas comezinhas desta vida, as coisas pequenas, sem importância, e percebermos que o mundo ao nosso redor está perdido, que as pessoas perto de nós, meu irmão, estão cada vez mais acorrentadas pelo pecado e pelo poder de Satanás. E como nunca, Deus está à procura de vasos nos quais Ele possa derramar uma unção que nos capacite a despedaçar os jugos de Satanás sobre a vida das pessoas. Como nunca, Deus está à procura de homens, de mulheres, que vivam uma experiência do Espírito Santo aqui dentro, mas que olhem lá fora, para as pessoas que estão lá fora,
com o mesmo olhar de compaixão e misericórdia que Jesus tem. E façam esse tipo de oração: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um vaso cheio em tuas mãos. Nós precisamos nos atentar para a necessidade, para a urgência de nós sermos crentes cheios do Espírito Santo. Porque todos os dias, quando chegar segunda-feira, no nosso ambiente de trabalho, familiar, de escola, todos os dias, nós encontramos pessoas que estão carentes de Deus. Nós encontramos pessoas que estão miseravelmente oprimidas por Satanás. Nós encontramos jovens, adolescentes, presos pela imoralidade. Nós podemos dizer, como Isaías, que nós somos um povo que habita no meio de pecadores, porque nós vivemos em uma nação que se orgulha da sua imoralidade. Nós vivemos em uma nação que se orgulha dos seus pecados, da sua carnalidade, da sua devassidão. Todos os dias, nós nos encontramos com pessoas que estão presas às drogas, na idolatria, no alcoolismo, na prostituição, na pornografia. E nós estamos confortavelmente sentados nesses bancos, cantando sobre o Espírito Santo, pregando sobre o Espírito Santo, nos alegrando na presença do Espírito Santo, mas causando zero impacto no mundo em que vivemos. Mas a mensagem de Deus para o seu coração essa noite é que Ele espera uma ação da nossa parte. Nós precisamos voltar a clamar por um avivamento genuíno. Nós precisamos mudar as nossas orações. Parar de nos apresentar a Deus como se Ele fosse o nosso garçom. Aqui está, Deus, a minha lista de desejos, a minha lista de sonhos, a minha lista de projetos, aquilo que eu quero para o meu futuro, aquilo que eu quero para a minha família, aquilo que eu quero para a minha carreira, como se Deus fosse um garçom, um empregado, e nos esquecermos que nós somos chamados das trevas para a luz, para anunciarmos a luz de Cristo. Nós precisamos voltar a clamar por um avivamento genuíno para as nossas vidas. Precisamos clamar para que Deus derrame um avivamento tão grande e tão poderoso sobre nós, que nós possamos como igreja sermos usados para despedaçar o jugo de Satanás sobre a cidade em que moramos, para que nas vielas de Guaíra, nas ruas de Guaíra, nos bairros de Guaíra, eles saibam que aqui está um povo cheio do Espírito Santo. Eles saibam que este não é outro lugar senão a casa de Deus. Que eles saibam que eles podem entrar por essas portas, que aqui eles terão libertação, que aqui eles verão milagres acontecendo, que aqui eles encontrarão pessoas cheias do Espírito Santo. Jesus quer nos encher com o Espírito Santo. Mas esse revestimento não é para nós nos sentirmos bem no culto. Não é para nós termos um termômetro de aprovação do culto. Não é para fazermos barulho dentro da igreja. Não é para saltarmos de alegria quando o nosso hino preferido está tocando. Mas existe lá do céu uma unção sendo derramada. E essa unção está sendo derramada e ela é separada para aqueles crentes que estão dispostos a avançar as linhas inimigas. Aqueles crentes que entendem a urgência e a necessidade da pregação do Evangelho.
Aqueles crentes que entendem que nós precisamos ganhar almas para Jesus. Aqueles crentes que entendem que isto aqui não está 100% bom, que isto aqui não é suficiente, que isto aqui não é bom bastante, que existe mais de Deus. Deus não me chamou para vir no culto de domingo, no culto da escola dominical, no culto de quarta-feira, ir para casa, voltar para os congressos, ser cheio, ser vazio, ser cheio, ser vazio, ser cheio, ser vazio. Escute a voz do Espírito Santo, desperta. É tempo de despertarmos, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo, é tempo de invadirmos as linhas inimigas, é tempo de ganharmos almas para Cristo, é tempo de fazermos a obra de Jesus, é tempo de sermos crentes cheios do Espírito Santo. Jesus está nos convidando para nós nos levantarmos deste lugar de acomodação espiritual, porque o mundo clama por socorro, as vidas perecem sem Jesus, e Deus está alertando a igreja essa noite: os dias são maus, você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. O mundo está mergulhado na imoralidade, você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu estou no meio de uma cultura devassa, longe de Deus, inimiga de Deus. Você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Porque a nossa geração está morrendo sem Deus. A nossa nação todos os dias afronta Deus com seus pecados, com a sua imoralidade. E nós como igreja precisamos do poder do Espírito Santo para desfazer as obras de Satanás. Por isso um convite do Espírito Santo essa noite, para que nós voltemos como igreja a não apenas nos alegrarmos e pularmos de alegria na presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está nos convidando. É tempo de voltarmos a colocar o nosso rosto no chão. É tempo de colocarmos a nossa boca no pó, para que haja esperança para aqueles que morrem todos os dias. A nossa oração precisa voltar a ser: meu Deus, me dá carro, casa, bens, sonhos. A nossa oração precisa voltar a ser aquela oração dos discípulos lá em Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos e eles não estavam pedindo riquezas nem dinheiro. Eu imagino a oração de Pedro, de João, de Filipe. Jesus, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem prometeu que o Senhor enviaria o Paracleto, o outro Consolador. Eu imagino Pedro orando: Jesus, me dá poder, envia poder celestial, envia o Espírito Santo. E esta precisa voltar a ser a oração da igreja, a oração dos crentes. Precisamos voltar a ser uma igreja que clama dizendo: Senhor, nos dá poder celestial, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, me encha com teu Espírito, Senhor, distribua dons espirituais. Nós precisamos voltar a ver adolescentes interessados em serem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ver uma igreja avivada, em que é normal crianças profetizando, crianças pregando, crianças sendo cheias do Espírito Santo. A mensagem para a igreja em Guaíra é: desperta, crente, desperta em nome de Jesus. Desperta. E aqui eu termino, porque Deus quer derramar a unção sobre nós, a graça, o poder. Deus, Ele quer mudar a história da igreja em Guaíra, para mudar a história da cidade de Guaíra. Eu acredito no poder deste avivamento. Eu não acredito em avivamentos que perduram por 5 dias, por 7 dias, por 2 semanas.
Mas eu acredito em avivamentos em que Deus toma crentes, irmãos e irmãs, para mudar a história de cidades, de bairros, de famílias. E este é o tipo de poder que Deus está prometendo para a igreja de Guaíra. Se nós clamarmos, se nós nos humilharmos. Eu estou lembrando do texto de Cantar, de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu estou dizendo, igreja de Guaíra, há um novo tempo para esta igreja, para esta cidade. Há uma graça de Deus para ser derramada sobre as nossas vidas. Mas essa unção, esta graça, este poder, ela não é derramada em vasos sujos, em vasos cheios. Portanto, eu quero te lembrar que Deus está à procura para derramar essa unção de vasos que estejam limpos, consagrados, e vasos que estejam vazios. Lá no Antigo Testamento, esta unção era reservada para um grupo de pessoas. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. E esta unção, ela tinha uma representação. Era Deus separando. Os utensílios da casa de Deus eram ungidos também. Era Deus separando. Olha, eu estou separando, eu estou consagrando este aqui, eu estou separando este aqui, eu estou separando este aqui para o serviço da minha obra. Eu estou santificando, eu estou consagrando, eu estou separando. Não é mais ordinário, não é mais comum. Esta unção significa que agora este não é mais comum, está santificado, está separado. Mas como eu disse, essa unção era para pessoas especiais, derramada em porções. Mas então nós vamos para o Joel capítulo 2. E lá tem uma promessa de Deus, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas, até os velhos pastores serão cheios do Espírito Santo. Aí nós pulamos para Atos capítulo 2. E aconteceu que estavam reunidos orando unanimemente, quando ouviu-se o som de um vento impetuoso que encheu a casa onde estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estavam ao redor diziam: olha, estão bêbados, estão ébrios esta hora do dia. Mas Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele se coloca de pé e diz: olha, nós não estamos bêbados a esta hora do dia. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Isto que está acontecendo é o que Joel disse e acontecerá. Nós estamos vivendo os últimos dias. Há um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Se você um dia foi batizado com o Espírito Santo, é Deus dizendo: eu estou separando este aqui, eu estou ungindo este aqui, eu estou separando esta aqui para o serviço da minha obra. Existe um propósito. A marca da promessa de Deus está em nossas vidas. Se você é crente em Jesus, se você um dia teve o privilégio de receber o batismo com o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito de Deus, você recebeu a marca da promessa, você foi ungido, você foi marcado, você foi separado, você foi consagrado para um propósito. E aqui eu termino. Tá bom, pastor, eu fui ungido, fui separado, eu fui santificado, eu fui consagrado para um propósito. Qual que é o propósito? O propósito vem das bocas do Senhor Jesus Cristo.
Lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus está dando uma promessa para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém. Jesus, quando quer o tempo, olha, vocês não têm que saber do tempo não. Mas tem uma coisa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Muito bom. Agora aqui está o propósito: e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Eu quero orar com você. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você feche seus olhos. Porque eu quero, e eu sei que você quer também, que a unção de Deus aumente na minha vida. Eu preciso de mais poder de Deus na minha vida. Porque uma vida cristã medíocre, mediana, embora não seja pecado, é uma vida que traz insulto para a glória de Deus. Eu vou repetir para você gravar. Uma vida espiritual medíocre, mediana, embora não seja pecado, é uma vida que traz insulto para a glória de Deus. Porque Deus não nos chamou para vivermos no raso, na superfície. Deus nos convida a águas mais profundas, a experiências maiores, a glórias maiores. E Deus nos convida essa noite para sermos crentes cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos. E Deus está esperando.